Fala Sentinela, a paz de Jesus, o amor de Maria, tudo bom com vocês? Eu me chamo Igor, seja muito bem-vindo ao meu canal. Hoje eu quero falar com vocês sobre o dom de línguas e como praticar esse dom, tá? Eu vejo que tem muita gente que gostou ali do vídeo da RCC, então eu gostaria de trazer para vocês um pouquinho sobre os dons de línguas em si, tá bom? Eu vou explicar bem mais detalhado sobre o dom de línguas. Eu já falei um pouco sobre o dom de línguas lá no vídeo da RCC, que eu vou estar colocando aqui o card para você. Mas hoje eu quero explicar um pouquinho mais detalhado, um pouquinho mais com calma, só sobre o dom de línguas. Inclusive já até coloquei aqui uma colinha aqui para eu ir lendo aqui para vocês, para eu não errar nada, tá bom? Muito bem, então vamos começar. Não se esqueça de se inscrever no canal para você nos ajudar e também de curtir o vídeo para você apoiar o canal. Muito bem, então a oração de línguas ela é um dos 9 dons do Espírito Santo, um dos 9 carismas citados por São Paulo lá em 1 Coríntios 12, 10. É um dom dos mais frequentes da RCC carismática, né, da Renovação Carismática Católica e das novas comunidades católicas, né, carismáticas. Tá? Então, é o dom mais frequente, mais utilizado e mais presente nos grupos de oração, nos retiros, né, da renovação carismática, das novas comunidades. Né? Então é muito mais fácil você ver isso acontecer hoje em dia. Tá? É um dom que leva os fiéis a glorificar a Deus em línguas não convencionais, línguas que você não entende, línguas inspiradas pelo Espírito Santo. Tá? É uma forma de louvar a Deus e uma maneira real de se falar e se entender com Ele. Então, Deus vai estar entendendo o que você está falando lá. Então, você vai estar lá orando, né? Orelabare, Kandarisha, e você não vai saber o que você está falando, mas Deus vai estar sabendo o que você está falando, tá? Quando o homem está de maneira repleto de amor, de tal maneira repleto de amor de Deus, que a própria língua e as demais formas comuns de se expressar revelam como que insuficientes. Então a pessoa começa a rezar, começa a louvar a Deus, ela não surge do nada, ela não começa não é assim, tá? Claro, dependendo da situação ela acaba conseguindo ser assim, mas normalmente ela começa depois que você já não tem mais o que falar para Deus. Então começa um momento de louvor, você vai começar a falar com Deus, você vai rezar a Deus, você vai clamar a Ele e vem a oração em línguas, porque você já não tem mais palavras para falar, tá? E ela também surge da plena liberdade de inspiração do Espírito Santo. Então, de modo de falar em línguas que só Deus entende. Então, ela surge depois que você está de comum acordo com o Espírito Santo e permite que ele utilize a sua língua para rezar em você, tá? Aquele que reza em línguas, né, que ora em línguas, não diz coisas inteligíveis para si, né, coisas para própria inteligência. Nós não somos capazes de compreender. A oração em línguas brota do seu coração, do seu espírito, né, rumo ao coração de Deus. E ninguém o compreende, nem mesmo aquela própria pessoa que está dizendo aquelas coisas misteriosas sobre a ação do Espírito Santo. Tá bom? Há aqui então um obstáculo para as pessoas que racionalizam demais o dom da oração de línguas, porque a oração em línguas vai fazer uma humilhação à intelectualidade. Tá? Ela vai colocar aqui apenas pessoas que estejam abertas. Tá bom? Outro ponto importante que eu anotei aqui é: o dom de línguas é um dom de oração pessoal e comunitário, tá? Que se segue imediatamente ao derramamento do Espírito Santo em Pentecostes. Então, lá em Pentecostes, o povo também orou em línguas. No entanto, ao orarmos com esses dons, com esses sons inteligíveis, não deixamos de estar conscientes. Sabemos perfeitamente o que estamos fazendo, pois oramos com a nossa língua e com a nossa vontade,
Por isso, somos livres para começar e terminar quando quisermos. Então, nós não entramos num transe, nós não estamos num êxtase, nós oramos naturalmente, da mesma forma que nós fazemos as nossas orações comuns, orações vocais, orações mentais. A única diferença é que todo o trabalho que realiza é o Espírito Santo, o autor de nossas orações, e é responsável por fazer a nossa oração agradar a Deus, tá? Então ele penetra o nosso coração. Qual é a diferença aqui? A oração você não vai entender, tá bom? É essa a diferença. Você não vai estar rezando sabendo o que você está falando. Entendeu? Através do dom de línguas, o próprio Deus ora em nós. É um dom que edifica o homem interiormente. Então, esse dom, ele vai te santificar interiormente. Tá? O Espírito Santo refaz o ser de quem ora. Ele não se limita a nos ensinar a orar, mas ele próprio ora em nós. Ele não se limita a nos dizer o que devemos fazer, mas faz em nós. O Espírito Santo não promulga uma lei de oração, mas confere a graça de oração. O dom de línguas nos leva a descansar nas mãos da divina providência. Torna o homem interior e livre. Suas palavras coincidem com o que se passa no mais íntimo do seu coração. Ele está inteiramente em Deus e ambos se compreendem e se unem. Então é Deus que está rezando em você. Você está emprestando a sua oração para que Deus reze da forma com que Ele quer ser louvado. Tá? Agora, vamos falar de algumas características importantes, né, do dom de línguas. Tá? Primeira característica, é um dos menores dons e requer esvaziamento e humildade. É um dom permanente, então é um dom que não se cessa, você pode rezar por toda a sua vida. Né? Não entendemos o que falamos, podemos falar numa língua desconhecida, não existente, glossolalia, que eu vou falar depois, tá? Ou ainda numa língua desconhecida para nós, mas existente, xenoglossia, tá? Então nós temos essas duas opções. Já vamos explicar um pouquinho melhor para você. Está sob o nosso controle, então você pode começar e você pode terminar essa oração na hora que você quiser, né? Você não está em transe, como a gente falou. É poderosa a oração contra o inimigo que não entende essa oração e não pode suportá-la, tá bom? Aliás, eu pulei, tá? Eu pulei um pouquinho. É um dom para todos, né? Então, lá em 1 Coríntios 14, versículo 5, você vai ver que é um dom para todos. O dom é para a nossa edificação pessoal, tá? É um dom para a nossa edificação pessoal. Agora, qual a importância? Nos leva aos outros dons. Então, é um dom que nos leva a outros dons carismáticos. Uma língua sem corrupção do pecado, por ser o Espírito Santo que ora em nós. Não usamos a mente, mas o coração. Então a gente não vai estar refletindo o que nós queremos rezar. Nós vamos estar rezando aquilo que Deus nos conduzir a rezar. Poderosa contra o inimigo que não entende essa oração, não pode suportá-la. Nos leva a maior intimidade com Deus. Ora individualmente ou comunitariamente. Na intercessão gera cura e ciência. E também é importante na profecia. Então, na oração de línguas, ela também é importante na profecia. Agora, vamos aprender algumas coisas sobre este dom, tá? Dom de falar em línguas. Falar em línguas tem a diferença aqui de falar e de interpretar em línguas, tá? Existe a profecia em línguas, existe a oração em línguas, existe a oração... A oração em línguas propriamente dita, mas a falar em línguas é a profecia, tá bom? Então entenda isso como profecia. Então falar em línguas significa proclamar uma mensagem de Deus numa língua desconhecida. Então, essa aqui se torna a profecia, tá bom? Em nome de Deus para uma assembleia através de línguas estranhas.
é semelhante e equivalente à profecia. Todavia, é uma fala em voz alta, isoladamente e sob a unção do Espírito Santo. Então, para você entender como é que funciona, a gente vai estar rezando, todo mundo lá orando em línguas, todo mundo rezando. E alguém vai se destacar. Vai começar. Vai falando mesmo. Ela não vai estar orando. Ela não vai estar rezando. Ela vai estar falando, como se estivesse. Ela vai estar rezando em línguas, como se estivesse mandando alguma frase para alguém. Como se estivesse falando: meus filhos, eu estou aqui, tal. E muitas vezes essa pessoa até fala mais alto do que as outras, tá bom? Não é necessário que ela fale mais alto, mas muitas vezes ela fala mais alto. E pode ser também em cântico. Por exemplo, então ela pode falar ou cantar uma profecia em línguas, tá bom? Eu já vi as duas versões, tá bom? Uma vez a gente estava num retiro de cura, numa missa de cura, e a gente estava em adoração, a gente estava rezando em línguas, e do nada alguém começou a cantar mais alto em línguas. E alguém começou a interpretar esse dom dessa interpretação, tá? Essa profecia. E uma outra vez eu estava em um outro retiro e alguém começou a gritar alguma coisa em línguas e depois alguém lá do outro lado começou a explicar o que ele estava falando. Então é muito, muito interessante. É bem legal quando isso acontece, tá? Quando se fala em línguas, um membro do grupo recebe o dom da interpretação de línguas. Como eu falei agora, sempre que você tem um dom de profecia, de falar em línguas, alguém vai receber e precisa receber o dom da interpretação e comunica a mensagem à assembleia. Então, falar em línguas é um dom transitório e não permanente. Então, não é igual a oração em línguas. A oração em línguas é permanente, você reza o tempo inteiro, qualquer hora. Agora, falar em línguas, ele vem de vez em quando para uma situação específica, para um momento específico, entendeu? Eu acredito que você talvez não sabia dessa diferença entre oração em línguas, que é apenas você sentar e rezar e fazer qualquer hora que você quiser, e a profecia, o falar em línguas, né? O falar em línguas é você mandar uma mensagem que é depois traduzida, digamos assim, tá? Não é isso, é interpretada, mas a gente pode colocar como traduzida para a assembleia inteira. Então, ela é uma mensagem de Deus para todos nós, né? Então, eu acredito que se você não sabia, comenta aí se você sabia, se você não sabia. Curta o vídeo também por causa disso, tá? Agora vamos falar sobre o dom de interpretação de línguas. A gente acabou de falar que quando a gente tem um dom de falar em línguas, precisa do dom de interpretação de línguas, tá? Então, são dois dons do Espírito Santo, 2 dos 9 dons do Espírito Santo, que se juntam, tá? O dom da interpretação de línguas se manifesta na assembleia reunida em oração e louvor. É um dos dons do Espírito Santo à sua igreja, não é um dom de tradução, tá? Então, como eu falei, não é literalmente tradução, tá? É de interpretação, tá? Então, não é dom de interpretação como se alguém traduzisse uma língua convencional. Trata-se de um impulso, de uma unção espiritual para tornar compreensível aos membros da comunidade a mensagem do Senhor, que lhe chega em línguas. Então, tecnicamente é isto, tá? Não é você somente traduzir, é você ser levado pelo Espírito Santo para tornar a mensagem compreensível, tá bom? O dom de línguas, né, o dom de interpretar as línguas, é uma ação de Deus pela qual a pessoa proclama a mensagem de Deus, é semelhante e equivalente à profecia, tá? Vem sempre depois do dom de falar em línguas, que é a mensagem em línguas vinda de Deus para nós. Devemos pedir este dom de forma frequente na oração pessoal e comunitária, por ser um dom do Espírito. E devemos tê-lo também em abundância para a edificação da igreja. Então, muitas vezes ali, Deus manda uma oração de falar em línguas, um dom de falar em línguas, e não tem ninguém para interpretar, tá? Então é importante que todos nós peçamos isso. O intérprete
após a mensagem proclamada em línguas, sente-se movido a exprimir em palavras normais, convencionais, inteligíveis por todos, uma mensagem que lhe vem do Senhor, na mesma endereçada a todos, para a edificação da comunidade reunida. A interpretação em línguas deve ser concisa, interpretando com clareza a mensagem do Senhor. Então, como é que acontece? Vamos supor que alguém começou lá. Aí a pessoa que vai receber o dom da interpretação vai: meus filhos, eu vos amo, meus filhos, eu vos amo, meus filhos, eu vos amo. Vai ser a mesma mensagem. Entende? Ele vai saber a mensagem. Ele vai saber a mensagem. Ele vai receber de Deus o impulso para falar aquilo. E ele também não vai pensar. Ele vai falar. Ele vai ser no impulso. Ele não vai pensar aquilo. Entende? É também no impulso. Quem tem o dom da interpretação percebe com clareza que as palavras lhe vêm à mente de forma abundante e deve dizer o que o Senhor lhe inspira. Quanto mais se habitua, mais facilmente identifica o modo de como o Senhor lhe dita as palavras. Ele deve falar sempre na primeira pessoa, como se falasse o próprio Senhor. Jesus não quer que simplesmente se narre a sua mensagem, mas que pronuncie a mensagem em seu próprio nome, empregando-se a primeira pessoa. Então aqui é um ponto muito específico da oração, tá bom? Agora, a oração em línguas, a profecia em línguas, a interpretação das línguas, ela exige a nossa cooperação, exige a nossa colaboração para ter a sua essência, tá? É essencial. Então, os carismas do Espírito Santo, concedidos por Deus a nós, né, por ocasião do batismo e intensificado na crisma, também são chamados dons do Espírito Santo, né? Ele nos capacita com esses dons para servirmos a Igreja de Cristo através dos irmãos. Os carismas são, portanto, dons de poder para o serviço da comunidade cristã. Algumas condições para recebermos e perseverarmos na vida carismática são a simplicidade, a pureza de coração, a assiduidade na meditação da palavra, a vida de oração, o desejo de servir aos irmãos como Jesus, a perseverança e a recepção dos dons espirituais, sempre abertos para sermos canais à ação e poder do Espírito Santo. Então a nossa cooperação é essencial. Deus não nos quer robôs, agindo independentemente de colaboração ou de forma mecânica. Ele respeita a nossa liberdade e consentimento. Se cremos, dizemos sim ao que o Senhor quer realizar em nós. Maria Santíssima é o modelo da total abertura, tá? Ainda a diferença, como eu falei, da xenoglossia e da glossolalia. A xenoglossia é o dom de falar em línguas a xenoglossia é o dom de falar línguas reais. Então, eu vou explicar isso aqui por último, né? Vou falar primeiro da glossolalia. A glossolalia é para falar em palavras inteligíveis. Então você vai rezar com palavras totalmente aleatórias. Urialabari, candeiralabari, candesuriri, candestarelabari, condorissal. Você pode ver que eu posso fazer isso aqui a qualquer momento. E é disso que a xenoglossia vai se utilizar, tá? Ela vai começar, vai fazer. Vai fazer. Agora, a xenoglossia é uma oração um pouco mais rara, né? Não é rara exatamente, mas ela é muito específica. Ela acontece em momentos específicos para mandar a mensagem para alguém que está lá naquele lugar, que saiba falar aquela língua, ou quando Deus quer se utilizar dessa mensagem, dessa forma de rezar. Que é o quê? É o momento em que você vai estar falando uma língua que existe sem você conhecer. Por exemplo, eu não sei falar o árabe, mas aí eu começo a rezar
Digamos que eu estou falando aqui em árabe, entendeu? Né? Então, eu vou dar um outro exemplo. Eu sei falar inglês, então eu vou fingir que eu não sei falar inglês. Então eu vou começar a falar: Everybody, we love God. God is all for us. I need to be of God. Então você vai começar a falar em línguas, né, que existem, mas você não sabe falar essa língua, tá? E é engraçado porque, por exemplo, alguns santos tinham a xenoglossia como um dom místico, que é diferente aqui no caso do dom carismático. O que é o dom místico? É quando a pessoa tem a xenoglossia para responder às cartas que vinham de vários cantos do mundo. Por exemplo, o Padre Pio tinha isso, né? Só que no caso do Padre Pio, o próprio santo anjo dele ditava para ele. Então, ele tinha uma xenoglossia terceirizada, né? Mas alguns santos tinham essa xenoglossia mesmo. Ele não sabia falar as outras línguas, mas quando alguém precisava dele, ele escutava aquela língua e respondia naquela língua, né? É um ponto muito legal que nós temos. Muito bem, gente, é isso que eu queria passar para vocês. Eu queria saber de vocês o que vocês acharam. Espero que vocês tenham gostado. Coloca aqui nos comentários o que você achou. Você saber de todos esses detalhes sobre a oração em línguas, eu quero saber de vocês. Espero que vocês gostem. Semana que vem, né? Semana que vem nós vamos ter o nosso próximo vídeo, né? Já é Natal, então eu já quero deixar aqui meus parabéns a vocês. Não, meus parabéns. O Feliz Natal para vocês, tá? Nós vamos fazer um vídeo. Nós íamos fazer um vídeo de Natal, mas nós vamos fazer um vídeo sobre a teologia da libertação, que é um grande inimigo da Igreja Católica, tá? Eu quero aproveitar para falar para vocês que nós, neste mês de dezembro, estou gravando esses vídeos aqui antecipadamente para vocês, porque nesse momento eu já devo estar em Gramado, né? Eu já devo estar em Gramado com minha família, né? E há 2 dias atrás, no dia 16, nós postamos o primeiro vídeo dessa viagem a Gramado, tá? Então eu quero convidar vocês a assistir também os vídeos dessa série de viagem para Gramado, tá bom? Então, a partir do ano que vem, nós vamos dar uma pequena pausa nos vídeos aqui sobre a Igreja Católica, sobre as coisas da Igreja Católica, para dar continuidade a essa viagem que nós estamos fazendo, que eu vou estar gravando para vocês todas elas, tá bom? Então, assistam lá o vídeo. É um vídeo que eu estou fazendo que eu fiz sobre viajar até Gramado, né, de carro, na verdade, primeiro para Curitiba, né, de carro. E aí, nós vamos ter esse vídeo de hoje. Nós vamos ter o vídeo da Teologia da Libertação no dia 25. No dia 1º de dezembro, nós vamos ter mais um vídeo sobre como funciona o movimento da RCC. E depois, nós vamos começar a postar um pouco os vídeos da viagem. E aí, nós vamos voltar, né, a ter alguns vídeos sobre a fé e tudo mais lá em fevereiro, se eu não me engano, tá bom? A não ser que vocês queiram que eu volte mais cedo, eu posso voltar. Mas aí eu vou ficar de olho no canal aqui para ver o que vocês vão achar, o que vocês vão falar, tá bom? Então a gente volta com os vídeos. Na verdade vai ser um pouquinho depois. Então, eu quero ver com vocês. Vocês querem que eu continue trazendo um vídeo da viagem e depois um vídeo de oração? Então, comenta para mim saber o que eu devo fazer, tá bom? Deus abençoe vocês, fiquem todos com Deus, um grande beijo e tchau, tchau.